Olá pessoal, a ideia desse vídeo é explicar um pouco mais sobre a Era Napoleônica, especialmente agora a sua segunda fase, que é a fase do Império, na qual Napoleão vai governar a França como imperador. E essa fase tem características diferentes do que a fase anterior, que é a fase do consulado. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o consulado e depois a gente vê as características da fase do Império. Então vamos lá. Então, só lembrando as fases do governo Napoleão. A primeira fase é a fase do consulado, que vai de 1799 a 1804. Nessa fase, Napoleão arruma a casa, ou seja, ele resolve os problemas internos da França. Ele faz a concordata com a igreja, ele faz acordos de paz, armistícios com os países que ele estava em guerra, ele amplia a educação pública, aumenta as terras agricultáveis e a sua principal obra, o seu principal legado aqui, é o chamado Código Civil Napoleônico, que reúne as leis civis e traz essa segurança jurídica nesse contexto de revolução. E como Napoleão fez um plebiscito e o povo escolheu que ele se tornasse imperador, ele vai autocoroar-se a si mesmo, colocar a coroa na própria cabeça, dando aquele recado de que ele não governava a pedido de Deus ou a igreja não estava acima dele, e ele então vai governar a França nessa segunda fase, que é a fase do Império, que vai de 1804 até 1814. E a principal característica que a gente tem durante esse período é a expansão territorial. Ou seja, nessa segunda fase, Napoleão, depois de ter arrumado a França, ele vai começar um projeto no qual ele vai conquistar outros territórios. E aqui nós temos um mapa que mostra um pouco desses territórios que foram conquistados pela França. Então, o que aconteceu? Você tem a França aqui e Napoleão vai começar montar o seu exército, lembra que ele era um gênio militar, e com esse exército ele vai começar a conquistar e anexar territórios. Então, essas conquistas dele acontecem de algumas formas diferentes. Por exemplo, os territórios que você tem aqui, que estão nesse laranja mais escuro, são territórios que foram anexados à França. Então, esses territórios foram conquistas territoriais que o exército francês teve, sob comando de Napoleão. Os outros territórios que nós temos, que são territórios um pouco mais claros, são territórios onde é que Napoleão invadia esse território, ele derrotava o rei que estava lá, tirava o rei que estava lá e colocava um outro tipo de governante. E aqui a gente tem um evento bem importante, que é o seguinte: Napoleão pegava as ideias da Revolução Francesa, as ideias do Iluminismo, essas ideias de mudanças do antigo regime e colocava essas ideias em prática nos países. Então, por exemplo, quando ele invade a França, quando ele invade a Espanha, o rei espanhol é tirado do poder, Napoleão coloca um parente dele no poder, faz uma constituição, coloca um código civil para governar aquilo e você muda as características do antigo regime que existiam lá. Então, Napoleão, em alguns casos, ele era visto como um grande libertador. Por exemplo, Beethoven, o grande compositor clássico do período romântico, ele compôs uma ópera para Napoleão e ele esperava que Napoleão invadisse Viena, que está aqui. Ele esperava que Napoleão invadisse Viena e viesse para Viena como um grande salvador, como alguém que estava trazendo as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade para os lugares onde é que você tinha o antigo regime. Então, essa era a expectativa que existia em alguns lugares a respeito de Napoleão trazer essa liberdade que a Revolução Francesa tinha tido dentro da França para outros lugares. E aonde Napoleão invadia, derrotava os monarcas que estavam lá, ele fazia essas mudanças no antigo regime. O problema é que Napoleão teve algumas pedras no sapato. E a primeira pedra no sapato que Napoleão teve foi a Inglaterra. Qual é o problema que nós temos aqui? A Inglaterra, ela é uma ilha. E além de ser uma ilha, que você só pode invadir pelo mar, a Inglaterra ela tem um gigantesco poderio naval. Então a Inglaterra ela era extremamente poderosa nos mares. Napoleão até tentou fazer uma batalha naval contra a Inglaterra nesse lugarzinho aqui,
né, na chamada Batalha de Trafalgar, mas ele acaba sendo derrotado aqui. Então Napoleão sabia que ele não conseguiria, nos mares, derrotar a Inglaterra. Então qual foi a alternativa que Napoleão teve? Ele decretou um negócio chamado de bloqueio continental. O bloqueio continental é essa linha pontilhada roxa que aparece lá no mapa, que diz o seguinte: os países da Europa continental não podiam comercializar com a Inglaterra. Qual que é a ideia de Napoleão? Vamos ferrar com a economia dos ingleses, né? Vamos fazer a população sofrer, vamos fazer a população passar fome, vamos detonar a economia deles. E quando eles estiverem mais fracos, aí sim a gente consegue invadir. Então ele usava a força do seu exército para coagir os países da Europa continental, dizendo assim, ó, se você comercializar, eu invado você e arrebento você. Por outro lado, ele tentava enfraquecer os britânicos, tentava enfraquecer a Inglaterra com esse bloqueio continental. Qual é o problema que a gente tem aqui? Dois países furaram esse bloqueio continental. Em 1807, Portugal fura o bloqueio continental. O rei Dom João VI, né, o rei de Portugal, estava numa situação bem complicada. De um lado, ele tinha a Inglaterra, a maior potência dos mares, da qual ele era dependente comercialmente e que dizia, comercialize comigo. E do outro lado, ele recebe uma cartinha de Napoleão dizendo assim, ó, se você comercializar com a Inglaterra, eu vou arrebentar você. E nesse cenário, Dom João VI tenta dar uma enrolada em Napoleão, mas acaba acontecendo que ele fura o bloqueio continental e por causa disso a gente tem um dos eventos mais importantes da história do Brasil, que é a vinda da corte para cá em 1808, mas isso a gente vai estudar em outro vídeo, isso a gente estuda num outro momento, tá? Mas aqui você precisa saber que Portugal fura o bloqueio continental. Mas o país mais importante que furou o bloqueio continental foi a Rússia. A Rússia era um grande celeiro da Europa, ou seja, eles produziam muitos grãos, e o principal mercado consumidor de grãos deles era a Inglaterra. E quando Napoleão decreta o bloqueio continental, o recado que ele diz para os russos é o seguinte, ó, não se preocupe, a gente vai comprar os grãos de vocês. Só que Napoleão não faz isso. Qual foi o resultado disso para a Rússia? A Rússia estava com os celeiros cheios, ou seja, eles tinham nos silos deles muitos grãos, mas ele estava com o bolso vazio, porque ele não tinha conseguido vender a produção deles ainda. Então, a Rússia resolve furar o bloqueio continental e eles começam a comercializar com a Inglaterra. Em resposta a isso, Napoleão tem que punir a Rússia, né? Ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu, e ele organiza um dos maiores exércitos para fazer essa invasão à Rússia. Então ele sai daqui da França com um gigantesco exército. Esse exército ele tinha aproximadamente 600 mil homens, e esse exército ele foi usado para invadir a Rússia, para ensinar uma lição para os russos, porque eles furaram o bloqueio continental. Só que aqui nós temos dois problemas. Primeiro problema, a tática que os russos utilizaram chamada de terra arrasada. Terra arrasada é quando você nega forragem e proteção, abrigo para o seu inimigo. Então, a questão é a seguinte, antigamente, nessas guerras, além de você levar os soldados, você tinha que levar alimentos, se levava suprimentos, se levava armamentos, uniformes, comida. Eles levavam rebanhos para ter comida viva, né? Então você tinha rebanhos atrás da coluna de soldados, você tinha vacas, você tinha gado miúdo, você tinha familiares dos soldados. Então você tinha, além da coluna de 600 mil homens na frente, você tinha quase 1 milhão de pessoas que marchavam atrás desses soldados, porque você tinha lá filhos, esposas, prostitutas, comerciantes, ladrões, pastores, todo mundo que fazia parte dessa grande coluna que marchava. Só que Napoleão disse o seguinte, ó, a gente vai conquistar a Rússia rápido, então vamos marchar rápido. Tá? A gente leva poucos suprimentos, não leva uniforme de inverno, que a gente vai conquistar a Rússia antes do inverno chegar, e a gente pega comida no meio do caminho. Então, na frente da coluna de soldados, eles mandavam os forrageiros, que eram soldados que viam que tinha comida aqui, que tinha grãos ali, daí eles colhiam aqueles grãos, eles viam que tinham animais lá, batiam esses animais, usavam como alimento dos soldados. E esses são os forrageiros. Só que para evitar isso, o que a Rússia fazia? Ela tirava a população, tacava fogo na plantação deles, nas casas, nas cidades, para negar ao exército inimigo comida
e proteção. Então Napoleão marchava e encontrava a terra arrasada. E os soldados ficavam com fome, ficavam cansados, dormindo ao relento. E à medida que eles marchavam, os russos, principalmente com o auxílio de um grupo chamado de cossacos, que são algumas tribos nômades que existiam lá na Rússia, eles faziam guerrilha, ou seja, eles pegavam aquela coluna de soldados, pegavam alguns soldados desgarrados lá, atacavam os caras, matavam e sumiam. Então, a moral do exército francês foi diminuindo a cada dia, porque os soldados não enfrentavam o inimigo, eles eram atacados constantemente, estavam com fome, estavam passando frio, estavam dormindo mal, estavam marchando rápido, a situação estava bem complicada para eles. Até que Napoleão chega em Moscou. E quando ele chega em Moscou, ele acha, não, eles não vão tacar fogo nessa cidade deles, uma das capitais, eles não vão fazer isso. Os russos abriram as portas de Moscou, eles entraram em Moscou, e uma vez os franceses lá dentro, os russos tacam fogo na sua própria cidade, com os franceses lá dentro. E eles bloqueiam os franceses lá dentro, esperando a grande arma secreta dos russos. E a grande arma secreta dos russos é o inverno, é o frio. E os franceses permaneceram cercados na Rússia até que chegou a grande arma deles, o general inverno. Um frio de lascar, um frio de menos 40, menos 50 graus Celsius. A gente não tem ideia do que é esse frio. É aquele frio que se você faz isso aqui, ó, você morreu, porque o teu pulmão congela por dentro, né? Se você deixa a pontinha do nariz para fora, ela congela, a ponta da orelha congela. Era tão frio que os botões das calças dos soldados, que eram feitos de estanho, eles congelavam e quebravam. E os caras não tinham uniforme de inverno, então os soldados roubavam uniformes uns dos outros. Eles montavam fogueiras para tentar se aquecer na noite. Quem estava longe da fogueira morria congelado durante a noite. E assim, os russos, atacando com cossacos, fazendo essas incursões de guerrilha, usando a tática da terra arrasada e contando com o frio, eles detonaram o exército de Napoleão, que foi de 600 mil homens para aproximadamente 180 mil homens, por causa de tudo isso. E Napoleão, então, acaba sendo derrotado na Rússia. Como consequência dessa derrota, né, de Napoleão, o Napoleão, né, que ele entrou todo pomposo, né, na Rússia, como aparece aqui assim, ele acaba saindo derrotado, como aparece lá, né? O Napoleão ele resolve sair da Rússia e voltar para a França. Só que se ele entrou na Rússia, né, com todos os soldados dele marchando bonitinho, né, fazendo toda aquela coluna de homens e tal, quando o pessoal voltou para a França, é tipo salve-se quem puder, cada um pega o seu caminho, cada um dá um jeito de chegar de volta na França. E a derrota de Napoleão, ela foi uma grande humilhação e ela colocou em dúvida a habilidade de Napoleão. E Napoleão começou a ser bastante questionado por causa da derrota que ele sofreu lá. Então, uma vez que ele chega na França, ele acaba sofrendo um motim e a gente tem algumas consequências aqui nessa situação. Então, o que aconteceu? Ele retornou para a França e depois que ele retorna para a França, ele lida com esse motim de alguns de seus generais. Ele acaba derrotando esse motim todo, mas em 1815, não, um pouquinho antes disso, 1812, se eu não me engano, ele acaba sendo derrotado. E quando Napoleão ele acaba sendo derrotado pelas potências europeias, ele acaba sendo exilado na ilha de Elba. A ilha de Elba, essa ilha que aparece no mapa lá em cima, tá? Então aqui você tem a ilha de Elba e ela fica perto da Itália. Então Napoleão foi enviado para uma prisão na ilha de Elba. Só que o Napoleão ainda contava com uma série de seguidores, pessoas que acreditavam em Napoleão. Então essas pessoas elas vão arquitetar um plano para que Napoleão conseguisse fugir da ilha de Elba. Eles conseguem fazer isso, né? Eles conseguem fazer com que esse plano funcione e Napoleão acaba fugindo da ilha de Elba e volta para a França. Na França, os generais que tinham assumido o poder devolvem o poder para Napoleão e Napoleão governa por mais 100 dias, né? Esse é o chamado governo dos 100 dias. E Napoleão então volta à ativa e ele então vai enfrentar as tropas dos russos e dos ingleses e dos austríacos, né? Principalmente os ingleses estavam à frente dessas batalhas.
E aqui o Napoleão ele vai acabar sendo derrotado na grande batalha de Waterloo por aquele que foi o cara responsável pelo fim da Era Napoleônica, Arthur Wellesley, né, o Duque de Wellington, o cara que vai derrotar Napoleão no campo de batalha de Waterloo, né, que fica lá nos Países Baixos. E depois que Napoleão vai ser derrotado em 1815, ele vai ser exilado de novo, só que dessa vez eles vão escolher um lugar mais seguro, que é uma ilha que fica aqui, no meio do Atlântico. É uma ilha de 2 km², no meio do nada, não tem praticamente nada nessa ilha, onde é que ele vai ficar exilado até a sua morte em 1821. Então esse é o itinerário das últimas ações de Napoleão, né, desde a derrota dele lá na Rússia até ele acabar morrendo na ilha de Santa Helena em 1821. Agora, o mais importante é a consequência ou as consequências dessa era napoleônica. Então, o que Napoleão fez? Qual que foi o efeito de Napoleão? Quais foram as consequências da atuação de Napoleão? Primeira coisa, a Europa estava uma zona. Napoleão tinha conquistado territórios, ele tinha derrubado reis, ele tinha alterado leis, ele tinha expandido o código civil dele para outros países, ele provocou queda de regimes absolutistas, a queda do antigo regime, então a Europa estava um caos por causa de tudo que Napoleão fez. Outra coisa, Napoleão ele foi um dos responsáveis pelo processo de independência tanto da América Espanhola como do Brasil. Porque como Napoleão invadiu a Espanha, ele enfraqueceu a metrópole espanhola, o que provocou dentro das colônias espanholas um sentimento de que era a hora certa de fazer a sua independência. E um processo parecido aconteceu com o Brasil. Por causa de Napoleão, Dom João VI veio para cá. E quando Dom João VI vem aqui para o Brasil, ele faz uma série de mudanças aqui no Brasil que vão culminar nessa independência do Brasil. Ou seja, Napoleão ele não foi só um governante da França. As ações de Napoleão, elas tiveram efeitos globais. Ele bagunçou a Europa, ele bagunçou a América e ele foi responsável, indireto, por grandes mudanças aqui no Brasil. E para tentar arrumar tudo isso, os europeus, depois da derrota de Napoleão, vão convocar um congresso chamado de Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena vai tentar arrumar a bagunça que Napoleão fez. Mas esse Congresso de Viena é assunto do nosso próximo vídeo. Beleza? Abraço!